Aliás, não só prisões, né? Tem uma série de ações que foram feitas que o Flávio Dino anunciou, além das 225 prisões, 1.595 boletins de ocorrência, 155 operações de busca e apreensão, 694 adolescentes intimados, além de mais de 750 perfis que foram suspensos ou apagados e quase 7.500 denúncias, ou seja, a Thaís até falou assim, é assustador saber que isso está acontecendo no nosso país. Eu queria que você explicasse para a gente, ô Botelho, como é que vocês chegaram a tudo isso e quais foram as motivações, inclusive, dessas prisões. Olha, Fabiola, como nós chegamos trabalhando duro, trabalhando sem interrupções, todo o Ministério da Justiça, assim como foi no 8 de janeiro, em que todas as secretarias aqui do Ministério da Justiça se debruçaram sobre a tentativa de golpe e ajudaram a Polícia Federal, ajudaram a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal na identificação dos golpistas, e essas operações policiais continuam. Hoje houve mais uma fase deflagrada da Operação Lesa Pátria. O Ministério da Justiça, sob o comando do ministro Flávio Dino, também teve a mesma postura em relação a esses episódios gravíssimos, muito preocupantes, para toda a sociedade brasileira, principalmente para quem é pai, para quem é mãe. Eu tenho 3 filhos pequenos, é óbvio que é um tema que nos comove, nos assusta, e o que o Ministério da Justiça fez desde o primeiro momento foi montar um grupo muito qualificado junto da Polícia Federal para que possa haver um acompanhamento, um monitoramento, principalmente de canais de comunicação, seja através de plataformas de troca de mensagens, seja através de redes sociais, para identificação desses possíveis autores de crimes. É importante que a gente faça, e está sendo feito, através, inclusive, da abertura de um canal de denúncias, e veja que o procedimento que nós adotamos aqui tem semelhança com o procedimento de 8 de janeiro, em que foi aberto no Ministério da Justiça de forma pioneira um canal de denúncias que recebeu centenas de milhares de denúncias em relação a golpistas e também tem recebido dezenas de milhares de denúncias em relação a possíveis ataques. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo sempre em conjunto com a Polícia Federal. É um trabalho também interministerial. Vários secretários e vários ministros de várias pastas auxiliam nessa difícil jornada, porque envolve relação com redes sociais, moderação de conteúdo. Não é uma tarefa e não é um debate fácil de fazer, mas nós estamos empenhados e o resultado está aí. Prisões foram feitas, novas prisões serão feitas para evitar que novos ataques aconteçam. O secretário, eu queria só entender, dessas 225 prisões, quantos são de menores, né? E o que eles tinham feito nas redes, por exemplo? Foram presos com armas, foram presos com ameaças de invasão de escola, com boatos, porque a gente também acompanhou muitos boatos nesses últimos tempos, o que também rende prisão, né? Você trazer claro. esse terror. Então, assim, quais foram os motivos da prisão dessas pessoas e quantos são menores? Eu não vou poder dar dados que ainda estão sob sigilo dessa investigação. Sim, tanto os menores quanto maiores de idade presos. Cada prisão ela foi muito bem individualizada. Você elencou algumas possibilidades que justificariam a prisão nesse momento, e elas são variadas, desde incitadores, desde pessoas que poderiam sim participar de novos ataques. Há uma pluralidade de justificativas dessas prisões, mas todas foram feitas com base numa investigação muito criteriosa e respeitando, como sempre tem acontecido em todos os casos, a partir aqui da gestão do ministro Flávio Dino, respeitando direitos e garantias fundamentais, mas sendo muito duro com o avanço da criminalidade, sendo muito duro com esse discurso completamente equivocado de uma liberdade de expressão total que não existe. É importante que a gente discuta isso, porque críticas estão sendo feitas à eventual moderação de conteúdos em plataformas, críticas que, a meu ver, não têm qualquer relação com o momento que a gente atravessa, né? A liberdade de expressão, e eu já disse aqui, enquanto colunista ou não, ela não é absoluta, principalmente nesses casos. Botelho, primeiro, parabéns. O Ministério da Justiça tem se mostrado extremamente ativo. De todos os ministérios do Lula, é o que mais está se aparecendo no momento, com o que tem feito nesses casos. 20 e poucos casos, em média, foram detectados, segundo o ministro falou lá, por dia.
Ou seja, é uma epidemia. O que fazer? A pergunta é, como se soluciona isso? O que pode ser feito e o que deve ser feito e o que será feito? Thales, a primeira coisa, na verdade eu gostaria de tratar de 2 pontos. Primeiro, um alarmismo baseado muitas vezes em informações falsas que circulam em grupos de comunicação. É um momento de cautela? É evidente que é um momento de preocupação, é evidente que é um momento de preocupação, mas nós não podemos transformar essa preocupação, principalmente baseada em informações falsas, numa paranoia completa. Até porque não há solução milagrosa para o problema. Este é um problema que tem que ser tratado a longo prazo, porque ele envolve, e isso foi muito discutido na reunião interministerial, ele envolve questões de educação, e educação a gente não resolve a curto prazo, não há saída milagrosa. É um trabalho interministerial, transversal, que envolve o Ministério da Educação, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça, principalmente, mas não temos aí uma solução imediata para o problema. Temos sim uma prevenção que precisa ser feita. Identificação de possíveis autores, identificação de focos de novos ataques, e aí a letra dura da lei e da polícia tem que ser colocada em primeiro lugar, e é isso que está sendo feito. Mas solução macro para o problema, isso só vai ser feito com uma construção que é essa, comandada pelo presidente Lula, que de forma muito... como uma verdadeira liderança que ele tem se mostrado, chamou essa reunião muito grande, interministerial, e que as propostas estão sendo apresentadas, vocês podem perceber, não são propostas milagrosas, populistas, que vão resolver a questão no dia seguinte. Tudo envolve, infelizmente, um trabalho a longo prazo que será feito pelo governo federal. Agora, Botelho, a gente percebe, até pelo conteúdo ali, eu acompanhei uma boa parte da reunião, a fala do Alexandre de Moraes, de Lula, e até as ações de Flávio Dino, ali na sequência dos ataques. Redes sociais. Eu queria saber, essas prisões, tudo que vocês chegaram, as prisões, os bloqueios, as investigações foram baseadas em redes sociais, principalmente? Quer dizer, vocês conseguiram chegar a esses possíveis criminosos, não sei se podem ser chamados de criminosos ou não, as pessoas que estão detidas, através das redes sociais? Elas estão colaborando com o Ministério da Justiça neste momento, Botelho? Fabiola, redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea. Essas são as 2 formas primordiais de investigação. Há uma discussão, e essa discussão não é fácil. Toda discussão que procura regulamentar, colocar limites, uma melhor moderação de redes sociais, não é uma discussão fácil. No mundo inteiro essa discussão não é fácil de ser tomada, não seria aqui no Brasil essa solução de forma fácil. Mas houve sim uma resistência, o ministro Flávio Dino, de forma absolutamente correta, tem sido muito firme no seu posicionamento. Nós temos hoje uma coordenadoria aqui no Ministério da Justiça que cuida especificamente da pauta de direito digital, dessa interlocução. Isso é feito pela advogada, uma das advogadas mais experientes na matéria, que é a Estela Aranha, que está aqui diariamente trabalhando essa comunicação. Há embates, há divergências com as plataformas. Essas divergências não podem impedir soluções para evitar a prática de crimes. Nós temos que entender que há um posicionamento do governo, há um posicionamento dessas plataformas que muitas vezes não convergem, são divergentes, mas nada neste momento é mais importante do que a proteção de um jovem, a proteção de uma criança. Portanto, é um momento delicado em que medidas duras já foram e continuarão sendo tomadas. Vocês farão alguma legislação nova a respeito dessa regulação na internet? Vocês vão propor alguma coisa? Acrescentar alguma coisa que está lá já com Orlando Silva, né? Porque sempre já tem o projeto que está em andamento no Congresso. Tem algo a mais a ser acrescentado, Botelho, nisso? Fabíola, tem muita... Fabíola e Thales fizeram a mesma pergunta. Tem muita discussão sobre isso. Há possibilidade de textos legais novos? Há medidas que já foram tomadas, portarias do próprio Ministério da Justiça que já foram tomadas, como então, assim, nada está descartado nesse momento. Nós precisamos, ainda que, obviamente, respeitando até um pragmatismo que nós precisamos dar, nós precisamos solucionar uma emergência. Então, tudo está na mesa, tudo está sendo discutido com muita calma. Então, ou medidas legislativas ou medidas administrativas podem ser tomadas. Nada está descartado nesse momento. Agora, Botelho, pode adiantar alguma delas? Uhum. Pode adiantar alguma delas? Ainda não. Ainda não, Thales, não tenho autorização para adiantar nenhuma delas.